Olá, tudo bem? Daniel Martins aqui do canal Mineração em Garimpo. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai falar como que você pode ter uma mineração de ouro lucrativa. Se você é minerador, se você é garimpeiro, se você está investindo nesse mercado, tem um amigo que tem uma terra e eu vou montar um garimpo lá. Se você está começando agora, se você já tem alguns anos na mineração ou no garimpo, esse vídeo é para você, tá? Se você tem uma terra e ainda não está explorando essa terra, as informações que eu vou trazer aqui nesse vídeo podem ser de grande valia para você, vão ser de grande valia para você. Tá ventando um pouquinho aqui, pode ser que mexa um pouquinho a câmera aqui no tripé, mas foi o melhor lugar que eu achei para gravar aqui de iluminação, para gravar esse vídeo para vocês, tá? Se você é um corretor, se você está tentando intermediar um negócio, a gente sabe que existe uma grande oportunidade no Brasil na mineração, porque às vezes o dono da terra não tem um dinheiro para explorar a terra, ou às vezes o dono do direito minerário não tem dinheiro também, recurso financeiro para explorar a terra. A gente sabe que não existe linha de crédito para mineração no Brasil. O que o pessoal faz é abrir empresa de alocação de maquinário para poder conseguir crédito bancário para colocar os maquinários no garimpo, porque banco não libera crédito para comprar escavadeira. Você não vai conseguir fazer isso se for um CNPJ de mineração, né? Então, onde existe um problema, existe uma oportunidade. E nessa oportunidade a gente tem algumas pessoas que se enquadram nessa oportunidade. Às vezes o dono da terra, às vezes o dono do direito minerário, ou você é um investidor. Você está vendo essa oportunidade, você quer investir no garimpo. E quando a gente fala de investir no garimpo, colocar dinheiro, tem risco. Esse vídeo vai te ajudar a você minimizar seus riscos no garimpo. Eu me lembro de uma história muito interessante de um amigo que resolveu entrar no ramo da mineração. Não me perguntou nada, não me conhecia na época, enfim. Ele resolveu comprar os maquinários para montar uma mineradora de ouro no estado do Pará, na região de Itaituba. E ele tinha muita grana, ele resolveu pegar e comprar todos os equipamentos e levar esses equipamentos para a mineração dele que ele montou em Itaituba. E ele comprou moinho de bola, comprou britador, comprou moinho de martelo, comprou toda uma estrutura que ele conhecia, que era a estrutura que ele conhecia lá em Poconé, no Mato Grosso. E ele comprou todos os equipamentos, gastou uns 10 milhões de reais, moinho de bola de 3 milhões, enfim, gastou muito dinheiro. E chegou lá na área que o cara tinha oferecido para ele para trabalhar em parceria. Quando chegou nessa área lá, ele levou caçamba, levou escavadeira, levou um monte de equipamento. Não tinha ouro de filão, ouro de veio, né? O veio de quartzo, não tinha rocha para moer. E esses equipamentos que ele comprou são equipamentos para uma mineradora de filão, de veio de ouro, que vai ter que moer, vai ter que fazer aquele processo de diminuir partícula, que a gente chama de cominuição, até liberar o ouro e recuperar esse ouro desse material, né? A gente chama da ganga, né? Então o mineral ali separa, o ouro fica, o mineral vai para o rejeito, o resto, né? A ganga. Só que lá tinha ouro na região onde ele foi, só que era um ouro aluvionário, é o que a gente chama, o garimpeiro chama de baixão. Então, quando você não tem conhecimento de onde você está entrando, isso é um mercado altamente técnico, onde existem inúmeros profissionais que vão te dar auxílio nesse mercado para você conseguir chegar a ter resultado na mineração. Que profissionais são esses, Daniel? Você tem o geólogo, que vai fazer uma avaliação mineralógica, um estudo mineralógico. Você pode ter o geofísico, que vai estudar os depósitos, para identificar se existem esses depósitos de ouro, para encontrar os veios. Você vai ter o engenheiro de minas, que vai construir todo o processo da planta de extração, ou seja, todo o processo de cominuição, de peneiramento, de classificação dos materiais, até chegar num processo de hidrometalurgia, que aí entra o metalúrgico, né? Aí você tem os processos hidrometalúrgicos que são... Nossa, agora ventou aqui, ó. Tá ventando bastante aqui, gente, desculpa. Mas aí você tem os processos hidrometalúrgicos, e nesses processos hidrometalúrgicos você tem a lixiviação, você tem flotação, você tem a recuperação do ouro em carvão,
ativado, você tem a recuperação por zinco, que é o Merical, você tem eletrólise, enfim, você tem várias formas de recuperar. Entra o profissional também aí do químico, né? O químico responsável por estar fazendo o acompanhamento de todos esses processos, ou metalúrgico. Então são inúmeros profissionais, conhecimento altamente técnico, e que, infelizmente, no Brasil, esse conhecimento está nas universidades. Você não consegue ter acesso a esse tipo de conhecimento, porque eu sei que a maior parte dos empreendedores, eles são autodidatas, assim como eu sou. Vão lá, pesquisam, estudam, querem aprender para poder colocar a mão na massa, né? O empreendedor, ele tem muito disso, ele vai na cara dura e ele aprende, ele quer fazer. A maior parte dos empreendedores aprendem errando, mas se você entra errando no mercado de mineração, você perde muita grana. E esse é o problema, que eu quero evitar que você não passe por ele, tá? E aí eu me lembro de outra história interessante, de um outro colega conheceu uma oportunidade de uma área, queria investir nessa área, queria montar um garimpo nessa área. E o cara chegou com os relatórios do laboratório, né, e mostrou, olha só quanto de ouro tem na minha área. É importante que a gente faça a coleta de amostras, a análise do solo para identificar se tem ouro, a quantidade de ouro que tem ali e tudo. É importante demais, demais é importante. Mas o fato mesmo que você faça todas essas coletas, tem uma interpretação dessas análises que tem que ser levada em consideração. Então ele foi lá e o cara mostrou para ele, tem aqui 20 gramas, 20 ppm, né, partes por milhão, ou seja, 20 gramas de ouro por tonelada. Poxa, é muito ouro. As maiores mineradoras hoje no Brasil trabalham com 1 grama, 2 gramas de ouro por tonelada, né, 2 ppm. Uma área que tem 20 ppm é muito ouro. E eu conheço áreas que tem 120 ppm de ouro por tonelada, é muito ouro. Só que normalmente ppms muito altos são de ouros, são de apresentações de ouro muito fino. Como assim, Daniel? Ouro fino? Exatamente. Esse é o grande X da questão. Existem vários tipos de ouro. Não existe um único tipo de ouro na natureza. Então o processo para explorar esse ouro, eles têm que ser de acordo com a forma como ele se apresenta na natureza. Então, quando a gente escuta aquela história, o ouro tem dono, não sei se você já ouviu essa frase, o ouro tem dono, o garimpo lá, fulano, o João minerou aqui, não saiu nada, o fulano veio aqui, não saiu nada, o ciclano veio aqui, não saiu nada, mas veio fulano de tal, e ele colocou aí, o cara é conectado com Deus, meu amigo, o ouro tem dono mesmo, é Deus que libera o ouro pro cara, se o cara não for um caba bom, não produz. Ele foi e botou o mesmo maquinário e conseguiu fazer 3 kg de ouro nesse baixão. Ou moeu essas pedras aí que todo mundo já tinha moído, pegou só o rejeito e fez não sei quantos quilos de ouro. E essa frase é muito engraçada, é muito interessante, porque de fato é verdade, o ouro tem dono, o ouro pertence a quem sabe a técnica. Ou quem dá a sorte de, às vezes, a velocidade até da água que está sendo utilizada no processo, a quantidade de água, a velocidade. Às vezes o cara, vamos lá, para garimpo agora, tá? Você vai montar uma 8 polegadas, você vai comer aquele baixão, aí você não faz nada. Aí chega um cara na quatinha e faz mais ouro que o cara que fez na 8. Por quê? Porque o processo tá diferente. Então você tem que entender qual o melhor processo para cada tipo de ouro. O Brasil é muito rico hoje, gente. Muito rico. Por quê? Porque a maior parte das áreas que foram garimpadas de forma errada. Então a gente tem no Brasil rejeitos muito ricos. Lugares que foram minerados que tem ouro e os rejeitos são muito ricos e que a gente pode fazer essa recuperação desse rejeito, recuperação ambiental e ainda ganhar muito dinheiro com isso. Então assim, o processo para cada tipo de ouro é diferente. Se você entende isso, se você já entra na mineração com esse pensamento, você já pode economizar alguns milhões. Como por exemplo, esse último que eu te contei, que ele montou toda a mineradora, foi processar e foi brigar com o cara da mineração, o cara que faz as plantas, né? Eu conheço o cara. Ele foi falar, essa sua planta aqui não funciona não, pô, esse moinho de martelo, esse negócio aqui não tá funcionando não. Não é que não tá funcionando.
Às vezes tem ouro, mas o processo para recuperar esse ouro que está sendo processado ali tá errado. E aí, as apresentações que o ouro tem na natureza, elas são diferentes. Você tem o ouro que está livre, é uma molécula livre de ouro no meio da areia ou no meio da rocha, né? E aí essa molécula não está ligada a nenhuma outra molécula, né? E aí a gente volta para as aulas de química lá da nossa quinta, sexta série, né? Então tá sozinho a molécula de ouro ali no meio. Então eu vou fazer uma associação, uma alusão para você entender. Imagina que isso aqui é areia, isso aqui é a molécula de ouro. Então está livre. Então esse ouro aqui ele é fácil de ser recuperado. Por um processo mais simples, que é o processo gravimétrico, que é o processo de montar uma caixa, botar as calhas, botar o carpete. Você colocou aquilo ali, ou a sarrapilha, você vai conseguir segurar esse ouro, porque esse ouro está livre. Então ele caiu ali, numa descida, num grau correto, a queda está correta, a caixa está no tamanho certo. Você consegue pegar e todo esse ouro que está descendo, toda essa lama que está descendo ali naquela calha, o ouro é mais denso, mais pesado do que a lama, então ele vai ficar preso ali nos carpetes. Vai ter uma escama de peixe, não sei se você chama assim na sua região, mas é uma grade, né, para prender ali os tapetes, e o ouro vai ficar preso ali. Show de bola, vai produzir muito ouro. Mas a questão tem que ter esse ouro lá, tem que ter esse ouro livre. E se o ouro não estiver livre? E se o ouro estiver associado a outros minerais? A outros minérios, por exemplo. Está associado a calcoperita, pirita, minerais de cobre, narcenopirita, nessa associação ele pode estar colado, e aí é uma forma de se retirar, e ele pode estar também associado dessa maneira. E isso a nível de laboratório você vai conseguir identificar isso só. Então, o resultado da análise que você faz, uma análise química, se você faz isso, você já está bem adiantado, que a maioria nem faz. Essa é a realidade do nosso mercado. Como é que o garimpeiro decide que vai garimpar? Ele vai lá, pega uma bateia, faz uma prancheta, que é um buraco na terra, e nesse buraco que ele faz na terra, ele vai lá, tira o solo que não tem ouro, chega no solo mineralizado, dá uma cuiada, vai na beira de um riacho, de uma aguinha ali perto, e vai batear. Bateou, ele vê lá, aí olha a cuia e diz, deu 5 fagulhos. Anda 2, 3, 4, 5 metros, faz outra prancheta. Prancheta é um quadrado de 1 metro. E aí ele vai e faz outra prancheta, desce e faz outra bateada. Pô, aqui deu 4 fagulhos. Então o garimpeiro ele decide se vai comer um baixão pela quantidade de fagulho que dá na cuia, né, na bateia. E se ele vir muito ouro na bateia, ele vai comer aquele baixão, né? Que é uma questão até que o pessoal não entende, né? Se você tá aí, caiu de paraquedas nesse vídeo, tem toda uma questão ambiental. O garimpeiro tá destruindo a floresta e tal, não sei o que. Não tá, gente, porque ele só come o baixão, né? As serras, as montanhas não vai comer. E o baixão tende a se recuperar depois, né? Dependendo da quantidade de anos que passa. A gente que sobrevoa a Amazônia, a gente vê aqueles baixões, a natureza voltou, né? Ela come de volta. Obviamente, se o garimpeiro ajudasse, né? Pelo menos botar a terra de volta, porque a limpeza de o que é comer uma pista? O que é fazer uma pista? Para você que não sabe o que é uma pista de garimpo, você vai escolher lá uma área que é um baixão, né? Que está entre 2 serras, por exemplo. E aí você mediu, cuiou, fez várias amostras lá, viu que tem ouro, e você vai e começa a escavadeira tem o papel de tirar aquela terra superficial que tem a vegetação e a terra, e aí você chega na parte mineralizada, que às vezes tem 50 centímetros, 1 metro, e aquele material que vai ser lavado, né? E depois seria muito mais simples, né? Às vezes o garimpeiro não faz isso porque não quer ter custo, e o que é ruim, né? Para a imagem do garimpeiro, né? Que está trabalhando dessa maneira. Mas que poderia só pegar aquela terra que tirou e voltar de volta para o lugar ali para deixar a natureza se recuperar sozinha, né? Era uma forma bem simples de resolver o problema. E toda essa mídia negativa que cai em cima do garimpeiro, né?
Mas essa forma de processar o minério, de comer o ouro, né, que está na natureza, é uma forma arcaica. Não foi feita nenhuma análise química, não foi feita nenhuma coleta de amostras, né? Então, como é que eu posso, Daniel, coletar amostras e ter algum indício se tem ouro ou não na minha área, por exemplo? Eu tenho uma terra aqui e eu quero coletar amostras. Você vai coletar amostras de forma aleatória. Existe todo um processo. E aí os profissionais de geologia vão me matar aqui e falar, mas assim, eu vou falar um jeito prático. Você coletar amostras. Você vai pegar várias amostras, você vai tirar foto dessas amostras, vai colocar num saquinho, em média 1 quilo de terra ali. Você vai colocar num saco plástico, vai numerar essas amostras, vai anotar de onde você tirou. Se você tiver um GPS, melhor ainda, você marcar no GPS, né, qual é, associar cada saquinho que você pegou de 1 quilo ao GPS, ao lugar que você tirou, para você, quando sair os resultados, você saber de onde foi que saiu aquela amostra. Seria interessante você pegar amostras aleatórias. Às vezes a gente vê um veio de rocha muito bonito e a gente só vai naquela parte que a gente sabe que tem ouro. Não, é bom você pegar outras amostras ali para você fazer uma mesclagem, né? Você não pegar só o melhor, né? Vou pegar só o filé aqui, né? Garimpeiro come só o filé do filão, né? É bom você pegar as outras partes também que você vê que essa pedra aqui é cega, né? Essa pedra aqui não tem ouro, mas leva ela para análise. Às vezes tem ouro, mas é um ouro muito fino. É um ouro microscópico que você não vai conseguir recuperar no processo tradicional. E eu vou chegar nesse processo completo, tá? De como que você recupera esse ouro. Mas você coletou lá 50 amostras, aí você vai e leva para um laboratório. Vou te dar uma dica. Tem vários laboratórios de renome no Brasil, Geosol, enfim. Eu gosto muito de lá de Parauapebas, não estou ganhando nada para falar o nome deles. Podia até receber um patrocínio aí, que é a Intertec, tá? Intertec. Você vai lá na Intertec, leva as amostras, vão te cobrar 200, 300 reais por amostra, não sei quanto é que tá hoje. Depende da quantidade de amostras que você leva também. E aí você vai pedir uma análise mineralógica, e aí você pede análise, e aí ele vai e aí no resultado da análise, eles vão te dar o resultado lá assim, tem tantas porcentagens de prata, tanta porcentagem de cobre, tanta porcentagem de chumbo, tanta porcentagem de ouro. Normalmente essa apresentação de porcentagem, ela está em ppm, né, que é partes por milhão. Seria que 1 milhão de partes tem uma parte de ouro. Ou seja, se tem 2 ppm, 3 ppm, são 3 gramas de ouro em 1 tonelada. Que 1 tonelada são 1000 quilos, né? Então, você teria mais ou menos isso aí, 2 gramas de ouro em 1 tonelada de terra, né? Que seria 2 ppm. Mas, o que é interessante é o seguinte, é como você vai interpretar esses resultados. Você ter esses resultados vai te dar indícios, não vai te falar quanto que você vai produzir. Porque quem vai te dizer o quanto que você vai conseguir recuperar de ouro é o processo, não é a análise. Então, às vezes o ouro está mais fácil de ser recuperado, às vezes ele está mais difícil de ser recuperado. E quando a gente fala de análise química das amostras, a gente tem alguns problemas, porque essas análises, a nível laboratorial, elas apresentam um resultado. A nível de processo industrial, é outro completamente diferente. A gente não consegue recuperar 100% do que o resultado do laboratório deu. Por quê? Porque o laboratório vai triturar a tua amostra, por exemplo, do 300 mesh. 300 mesh, você não consegue nem no moinho de bolas. O moinho de bola vai conseguir chegar a 200, 250 mesh. Talvez um moinho de rolo você chegue a 300 mesh. E quantas mineradoras no Brasil usam moinhos de rolo? Quantas mineradoras utilizam esse processo para fazer virar um talco? E aí, nesse sentido, você tem uma taxa de recuperação. Então, conseguir montar toda a estrutura da sua mineradora, ele é um cálculo muito interessante que você tem que levar em consideração. O valor de capital que você tem para investir, o quanto que vale a pena investir a mais para tentar recuperar o máximo de ouro possível. Tem muitos cálculos que tem que ser feitos. Então a estrutura de uma planta de mineração,
nada mais é do que encontrar o cálculo entre eficiência e custo energético. Por exemplo, eu talvez no moinho de martelo eu consiga fazer 10 toneladas em um dia, processando daquele material rochoso. Mas se eu, antes do moinho de martelo, eu tiver um britador, e o britador vai fazer um processo de diminuição de pegar uma pedra desse tamanho e diminuir para uma pedrinha desse tamanho, e depois essa pedra eu consigo jogar ela dentro do moinho de martelo, em vez de 10 toneladas por dia, eu vou fazer 10 toneladas por hora, 20 toneladas por hora. Eu estou te dando um cálculo muito aberto, muito subjetivo, só para você entender, tá? Obviamente depende do tamanho do moinho do martelo, depende do tamanho do britador, depende... Eu estou te dando só um exemplo. Que esse cálculo de eficiência, você aumenta a sua eficiência quando você aumenta a quantidade de processo. Às vezes o britador, por exemplo, ele britou a pedra e teve uma pedra que passou um pouquinho maior. Então, será que não vale a pena ter um sistema de peneira na frente, onde o material que ficou realmente mais fino passa direto e o material que ainda continua grande retorna para rebritar, volta para dentro do britador, ou do britador passa por um rebritador, né? E aí do rebritador vai para o moinho de martelo, do moinho de martelo vai para o moinho de bola, do moinho de bola vai para um hidrociclone. No hidrociclone pode ir para uma mesa de concentração, pode ir para uma centrífuga, Canelson, ou uma Falcon, e aí depois você pode pegar todos os concentrados e jogá-los dentro de um sistema de lixiviação, dentro de um tanque de lixiviação agitado. Será que não vale a pena fazer esse processo? Normalmente o profissional que faz esse processo é o engenheiro de Minas. O problema é que no Brasil, os melhores engenheiros de Minas estão aonde? Nas maiores mineradoras, que pagam bem. E você que está começando, às vezes não vai conseguir um profissional tão bom para fazer esse processo da análise mineralógica, fazer todos os testes de laboratório. E o meu papel aqui, com esse canal, é te dar essas informações para que você mesmo faça isso. Porque é possível, eu acredito no acesso ao conhecimento. Porque lá atrás eu não tinha esse conhecimento. Daniel, como é que você conseguiu esse conhecimento? Primeiro, fui fazer o que todo mundo faz. Fui no pai dos burros, no Google, pesquisar. Fui pesquisar sobre mineração, fui buscar livros em português sobre o tema. Eu não tenho tempo para fazer uma faculdade de engenharia de Minas, não tenho tempo para fazer uma faculdade de geologia, não tenho tempo para fazer muito menos uma faculdade de engenharia metalúrgica, né? Então eu precisava ter acesso ao conhecimento para estudar no horário que eu pudesse. E assim, fui comprando livros, fui buscando informações. Encontrei profissionais fora do Brasil que estavam dispostos a vender a sua hora para mim e me ensinar, né, através de videoconferência, através de ligação, né, ali via Zoom. E essa galera foi me ensinando, eu fui aprendendo, fui colocando em prática e hoje eu tenho um conhecimento vasto dentro da mineração. E aí, com esse conhecimento, eu percebi o seguinte, cara, quantas pessoas não tem aí fora que estão na mesma situação que eu, vão passar pela situação que eu passei, que vão buscar conhecimento e não vão encontrar esse conhecimento em língua portuguesa, né? E não existe nada aqui no Brasil voltado para o empreendedor do garimpo, o empreendedor da mineração. Você vai encontrar alguns canais sobre geologia, você vai encontrar alguns canais sobre engenharia de minas, você vai encontrar alguns canais aqui no YouTube sobre metalurgia, mas você não vai encontrar nada voltado para o processo de mineração de ouro, por exemplo, ou mineração de cobre. Aqui especificamente eu estou falando sobre ouro. Então eu pensei, cara, eu posso compartilhar esse conteúdo com essas pessoas, porque eu acredito que a gente cria uma comunidade e a força dessa comunidade ela é muito interessante, porque a gente começa a unir as pessoas. Eu sempre, no meu Instagram principalmente, se você já me conhece de lá, eu tenho, nesse momento, mais de 700 mil seguidores. Eu sempre acreditei no seguinte, quando eu ajudo outras pessoas, eu sou reconhecido por essas pessoas e acaba surgindo muitas oportunidades. E quem está no nível a mais do que eu já estou, acaba me reconhecendo que eu estou trilhando o caminho correto. E aí eu gero informação de valor para as pessoas que estão começando, mas ao mesmo tempo a galera grande mesmo na mineração,
acaba me oferecendo oportunidades, né? E aí surge muita coisa. Hoje eu recebo inúmeras mensagens de gente que tem área para minerar, mas não tem a grana para investir. Hoje eu tenho uma empresa, né, que a gente investe em mineradores, ou seja, eu tenho muita gente que me procura e fala: Daniel, eu quero colocar o meu capital e investir aí na mineração com você. Então isso foi muito bom. Mas o meu papel aqui é fazer o que eu sempre fiz, é trazer esse conhecimento para você, tá? Esse conhecimento, ele vai evitar que você perca dinheiro e ele vai fazer você ganhar mais dinheiro dentro da mineração. Existe uma mega oportunidade hoje, que é investir nesses garimpos, mas você tem que entrar da maneira correta, para você não cometer erros que eu já vi muita gente cometendo. Eu já cometi alguns também, tá, gente? Lá atrás eu cometi alguns erros, mas rapidamente eu entendo que a gente comete erros porque a gente não tem acesso, não tem o conhecimento. Qualquer negócio, qualquer ramo que você entrar, se você tem um conhecimento, você chega lá, tá? Voltando para a questão do processo minerário como um todo. Nesse processo de comminuição, no processo de peneira, né, ou seja, classificatório, para chegar a diminuir a partícula de terra, qual é o objetivo dele? Por que a gente tem que diminuir o máximo? Para que haja a liberação do ouro. Às vezes o ouro está associado, ele está aqui e ele precisa ser triturado para que os produtos químicos que forem envolvidos na mineração, ou uma flotação, o processo químico de uma flotação, ou de uma cianetação, uma lixiviação de ouro com cianeto, o cianeto possa ter contato com a molécula de ouro. Se ele está dentro lá da rocha e não tem contato, se não tem acesso, você não vai conseguir ter uma taxa de recuperação tão alta. Então o processo de diminuir a partícula ao máximo possível, ele tem como único objetivo fazer com que esse ouro fique exposto aos processos químicos que virão. E quando eu comecei a acompanhar alguns garimpos da região lá do Peru, do Chile, eu vi que mesmo as mineradoras, mesmo os garimpos pequenos, eles tinham processos que envolviam química em pequena escala. Enquanto as grandes mineradoras já fazem isso, né? Aqui no Brasil a gente não tem os pequenos garimpos utilizando esse conhecimento tão técnico. Que poderiam estar utilizando esse conhecimento técnico, um processo, por exemplo, se você tem um reator onde você tem uma lixiviação por agitação, né? Por movimentação, que é o quê? Um tanque, imagina um tanque e aquilo ali se mexendo, a lama, né, o concentrado, você processou, fez tudo, no final tem lá uma mesa vibratória que concentra o material, ou você tem uma centrífuga Canelson. O produto dessa centrífuga você vai fazer um processo de lixiviação, e aí você faz um processo de lixiviação intensiva. E aí nesse processo de lixiviação intensiva, obviamente as grandes mineradoras têm grandes reatores. Você pode ter um pequenininho lá que você está fazendo essa concentração. E deixa eu te falar uma coisa interessante. A gente vai falar, mas é perigoso. Não é perigoso. Quando você tem um conhecimento correto de fazer as coisas, você faz muito bem. O grande problema está em você não saber fazer. Você não tem esse conhecimento e aí você vai tentar fazer e faz da maneira errada. Hoje, se os garimpos, se as pequenas mineradoras fizessem esse processo, que a maioria não faz, a gente teria até uma redução drástica na agressão ambiental que o mercúrio deixa na natureza. Porque o processo de usar o mercúrio, e a gente sabe como é usado o mercúrio em garimpo, ou vai jogar na calha, ou vai fazer aquele processo, parte desse mercúrio vai para a natureza. Mesmo que você use lá um porquinho, você jogou o concentrado lá e vai ficar mexendo o mercúrio não vai amalgamar o ouro que está associado à perita, calcoperita, não vai. Então, esse material ele precisa ser lixiviado, ele precisa passar por outros processos. E quando for passar por esses outros processos, a gente evita de ter o contato do mercúrio com a natureza. Ou seja, além de tudo, ele é ambientalmente amigável, né? Vamos falar assim. O processo de utilizar esses processos, esses químicos na lixiviação, na mineração como um todo,
eles são até mais eficientes e mais amigáveis para a natureza, tá? Você tem para evitar que a natureza tenha contato, o ambiente tenha contato com o mercúrio é maravilhoso, que é o que a gente busca hoje, né, na mineração, diminuir os passivos ambientais. Então, o objetivo de trazer esse conteúdo aqui para você é o seguinte: olha, às vezes a sua área que você fez um minerou lá tem muito ouro ainda. Você pode recuperar esse ouro. Isso é informação que talvez você não tinha. Ou aquela área que você analisou e deu muito ouro no laboratório, mas que você processou e não deu ouro no final, a culpa não foi sua de você ter processado da maneira errada e achar que ali não tem ouro. Ali tem ouro, muito ouro ainda. Mas você não conseguiu recuperar esse ouro simplesmente porque usou o processo errado. Então, quando você ouvir de novo a frase ouro tem dono, o garimpeiro gosta muito de falar isso, ouro tem dono, rapaz, não é assim não, tem que ter dono. Você vai lembrar, ouro tem dono, pertence àqueles que sabem os processos corretos para retirar ele da natureza, para recuperar ele da natureza. Então, às vezes você vai subestimar uma área, e essa área tem muito ouro ainda, e você não recuperou esse ouro que está lá. Às vezes uma área que já te deu muito ouro, às vezes tem 3, 4, 5 vezes mais ouro no rejeito. E você pode reprocessar essa mesma área e fazer ouro de novo. Às vezes você está analisando uma área para você investir. Eu quero começar um garimpo e tal. E se você não sabe que você tem que fazer as análises e identificar qual o tipo de ouro que tem ali, e existem alguns laboratórios no Brasil que vão te fazer também esse processo. Eles vão te mostrar a 100 mesh, né, que mesh é a medida de uma peneira, tá? Para você entender. De uma granometria, né, um tamanho do grão de areia, vamos dizer assim, para você entender. E aí a 100 mesh liberou tanto de ouro, a 200 mesh liberou tanto de ouro, a 300 mesh liberou tanto de ouro, né? Então precisa você entender qual o tamanho da partícula que precisa chegar. Às vezes não precisa chegar com essas análises você vai identificar que não precisa chegar num processo tão fino. Se não precisa chegar num processo tão fino, então você não vai gastar, você vai economizar. Você não vai gastar tanta grana comprando equipamentos que você não vai precisar montar naquela área ali, entendeu? Então, para encerrar, se você entende que existem vários tipos de ouro, que para cada tipo de ouro existe um processo, que para cada processo vai ter uma taxa de recuperação de ouro, você já evita de perder muita grana em lugares que não vale a pena. Começa com uma análise química, vai lá, coleta os saquinhos, leva para o laboratório, vê se tem ouro, né? Ali vai te dar um indício se tem ouro ou não. Você não vai usar aquilo ali, poxa, deu 50 ppm, significa que se eu processar 10 toneladas num dia eu vou ter 500 gramas, 20 toneladas num dia eu vou fazer 1 quilo de ouro. Então meu Deus, eu vou fazer 10 quilos de ouro. Não é assim, não funciona assim. Tem todo um processo, tá? E o objetivo aqui do canal Mineração em Garimpo, meu objetivo aqui com você é te trazer conhecimento para que você entenda os caminhos que você deve seguir para chegar numa mineradora lucrativa. Você produzir mais ouro, você evitar gastar dinheiro com equipamentos que não vai valer a pena para sua mineração, você ter os processos corretos de acordo com o tipo de mineral que você possui. E esse conhecimento, eu só resolvi gravar esse vídeo porque eu não achei, não tem, pouquíssimo conteúdo no Brasil. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou gravar aqui. Então, já te falo, se você quer continuar tendo acesso a esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu gostei, deixa seu comentário, deixa sua dúvida pro próximo vídeo. Esse não é um canal para geólogo, para engenheiro de minas, para metalúrgico. Esse é um canal para o minerador, para o garimpeiro, para o investidor de garimpo, entendeu? Se você tá tentando vender uma área de alguém, faz as análises primeiro, né? Faz as coletas de amostra, tira foto, anota o número da amostra, tira a posição do GPS, faz essas coletas. Depois dessas primeiras análises que você faz, o próximo passo
é ir para os furos de sonda, né? Que é um pouquinho mais caro, você vai gastar uma grana, mas o furo de sonda vai te dar indício de que... Vai te dar a confirmação, não é mais indício, vai te dar a confirmação dos depósitos, né? Você tem que acertar só o primeiro furo. Acertou o primeiro furo, vai pro segundo, pro terceiro, pro quarto. E aí, por que eu tô te falando que esse é o caminho que você tem que tomar? Não é de produzir logo no início, é de estudar. Porque mesmo que você não tenha grana para montar a mineradora, mesmo que você não tenha grana para extrair, se você provar que tem ouro na sua terra, que tem viabilidade econômica naquela sua PLG que você tem ali, naquela sua área, você vai conseguir investidor. Porque você vai mostrar isso para os investidores, entendeu? E se você é um investidor e você está querendo entrar nesse mercado, você tem grana para entrar nesse mercado, ter esse conhecimento que eu estou passando aqui vai evitar que você caia em furada, né? Às vezes o cara vai chegar lá e vai te mostrar, tem 50 ppm, mas aí você vai pensar, poxa, será que ele não pegou essa rocha só do filé do filão, né? Será que ele pegou as amostras de outros lugares? Cadê as fotos das amostras? De onde ele tirou as pedras, quais foram as pedras, a quantidade de pedra que tem dali, ou esse ouro é de um baixão, é de um aluvionário, né? A gente sabe que o ouro de filão tem grande chance muito maior de produzir muito mais dinheiro do que o ouro aluvionário, né? O ouro aluvionário ali acaba, o filão pode ser enorme para dentro da terra, né? Pode estar em várias direções. Aí para identificar, fez um furo, identificou o filão, vamos agora fazer uma geofísica para identificar o tamanho desse veio, né? Então, todo esse conhecimento vai ficar aqui à sua disposição. A gente vai falar muito sobre isso aqui no canal, tá? Se inscreve, deixa seu gostei, deixa seu joinha. Tamo junto, até a próxima. Obrigado por ter estado junto comigo aqui, tá? Até a próxima.